a mais um módulo do nosso curso, esse módulo importantíssimo que é sobre ventilação mecânica. Ventilação mecânica é um dos temas mais importantes de pronto-socorro, principalmente quando a gente está no departamento de emergência. Uma vez que você entubou o paciente, não para por aí. Você precisa conectar esse paciente no ventilador, precisa saber ajustar os parâmetros iniciais e fazer pequenos ajustes aí conforme a resposta do paciente. A aula de hoje, essa aula que a gente começa esse módulo, ela é sensacional. A gente vai começar falando de todos os conceitos básicos e fundamentais para a ventilação mecânica. Você entendendo a aula de hoje, você consegue entender com muito mais facilidade todas as outras aulas do módulo e aí não ter mais nenhuma dúvida quando o assunto for ventilação mecânica. Então presta atenção, você vai gostar dessa aula, você vai passar a entender muitas coisas sobre ventilação mecânica que sempre ficou aquelas duvidazinhas, aqueles questionamentos. É hoje que a gente vai conseguir solucionar tudo isso. Vamos lá! Então, começando bem do começo. Quando que eu preciso indicar ventilação mecânica para um paciente? A gente tem algumas situações. A primeira delas e a mais conhecida e a mais atual no momento por conta do Covid é a insuficiência respiratória. Então, um paciente que não consegue suprir sua necessidade de oxigênio com ventilação espontânea ou com suporte de oxigênio por catéter, máscara não reinalante, a gente vai precisar uma ventilação mecânica para esse paciente. A próxima indicação é a necessidade de descanso da musculatura respiratória. Por que isso? Um paciente que está grave na emergência, por exemplo, um paciente que está séptico, ele tem uma alta demanda metabólica e parte da sua demanda metabólica vai para a parte respiratória. A parte respiratória ela consome muita energia do paciente, consome muito a nossa energia. Mais ou menos uns 40% mais ou menos da nossa demanda metabólica vai para a respiração. Se o paciente está com uma demanda metabólica aumentada, seja por uma infecção, uma inflamação, seja por um acidente vascular cerebral, a gente, tirando essa demanda metabólica da respiração do paciente, a gente ajuda que ele consiga se recuperar melhor. Então, pacientes muito graves no departamento de emergência, muitas vezes a nossa indicação de ventilação mecânica é por conta disso. É diminuir um pouquinho o gasto energético desse paciente, que ele está dispensando parte para a respiração e ajudar que ele consiga direcionar essa energia para os outros órgãos. A outra indicação de ventilação mecânica é a incapacidade de proteção de vias aéreas. Então, um paciente que não protege vias aéreas precisa ser entubado eventualmente, vai ser uma indicação de ventilação mecânica também. E por fim, situações extremas, que seriam uma parada cardíaca, uma parada respiratória, uma apneia, pacientes que precisam aí, seja por outros motivos mais extremos, de um suporte ventilatório. Bom, para a gente entender melhor como funciona a ventilação mecânica, eu trouxe essa imagem aqui para a gente entender, antes disso, como é que funciona a ventilação espontânea. Como é que eu ventilo, como é que o meu corpo ventila agora numa situação normal. Essa figura ilustra muito bem isso. Nessa figura aqui, nesse primeiro lado da esquerda, ela representa o início da nossa respiração. Quando o meu corpo sinaliza, meu cérebro sinaliza para o meu organismo que eu quero respirar, o que acontece? O diafragma e os músculos intercostais, eles se contraem, como está representado nessa figura aqui. Quando ele se contrai, o diafragma ele abaixa e os músculos intercostais, eles fazem um movimento de expansão da caixa torácica. Então, a contração do diafragma e a contração dos músculos intercostais, eles aumentam o volume da caixa torácica. Quando eles fazem isso, eles geram um gradiente de pressão negativa dentro do tórax, que é representado aqui por esse reloginho aqui embaixo, esse fluxômetro. Esse gradiente de pressão negativa dentro do tórax, ele é transmitido para o espaço pleural e, em última instância, para os alvéolos. Essa pressão negativa dentro dos alvéolos, ele gera um gradiente entre a pressão atmosférica e a pressão de dentro dos alvéolos. E isso faz com que o ar entre. Então, gerou uma pressão negativa dentro dos alvéolos, o ar da atmosfera vai entrar para as vias respiratórias. E é assim que se dá a inspiração num paciente, numa pessoa normal, numa pessoa que não está entubada, não está sob ventilação mecânica. A expiração acontece de uma forma passiva, como é representado nessa segunda figura. Na expiração, o diafragma e os músculos intercostais, eles se relaxam. E quando eles se relaxam, o diafragma sobe e os músculos intercostais diminuem o volume da caixa torácica. E com isso, essa força elástica, essa energia elástica que estava dentro dos músculos, ela passa para o pulmão também, para o espaço pleural e para os pulmões. A pressão dentro dos alvéolos volta a ser o que era antes da inspiração e acontece um fluxo de ar no sentido contrário, o ar sai. E é assim que se dá a expiração. Então, essa figura aqui, o que é importante da gente gravar?
Num paciente em ventilação espontânea, a inspiração é um movimento ativo. Eu preciso de energia para contrair o diafragma e os músculos intercostais. E a expiração é um processo passivo, onde o diafragma e os músculos intercostais, eles se relaxam, diminui o volume da caixa torácica e o ar sai. Isso aqui é num paciente que não está sobre ventilação mecânica. Quando o paciente está com ventilação mecânica, a gente fala que ele está num regime de pressão positiva. E aí acontece uma coisa diferente. Quando o paciente está em um regime de pressão positiva, na inspiração acontece conforme essa figura aqui. Não vai acontecer a energia da contração do diafragma e dos intercostais. Quem vai jogar pressão e volume para dentro do tórax, para dentro das vias respiratórias, é a máquina, é o aparelho. É ela que vai jogar pressão lá dentro e o ar vai entrar. Não é mais o paciente que faz essa energia de fazer a pressão negativa, é a máquina que joga. E o processo de expiração é um processo passivo, assim como na expiração fisiológica. Não tem mais a máquina jogando pressão e ar dentro do paciente. Ela permite com que os músculos voltem à posição de repouso, que seria o diafragma alto, não contraído, e os intercostais com volume menor da caixa torácica. E aí o ar sai de forma passiva também. Para você que já lembra alguma coisa de ventilação mecânica, você deve estar com uma dúvida aqui em relação à inspiração. Só um parênteses para que você não fique com dúvida. Alguns modos ventilatórios, a gente permite com que o paciente faça um movimento inicial de inspiração. Aí a máquina vai sentir a pressão negativa que o paciente faz e jogar ar lá dentro. Aí ela joga sua pressão positiva. A gente vai ter oportunidade de conversar detalhadamente sobre isso, mas é só para você que ficou com essa dúvida agora, não ficar pensando nisso e não ficar preocupado. Isso existe sim em alguns modos ventilatórios específicos. A gente conversa disso mais para frente. O que eu queria que vocês entendessem aqui é a diferença fisiológica que acontece entre a ventilação espontânea e a ventilação com pressão positiva. E quando eu falo pressão positiva, como é que eu consigo gerar pressão positiva para o meu paciente? Tem dois jeitos de eu configurar o ventilador para fazer isso. Ou eu programo um fluxo de ar que ele vai jogar para dentro do paciente, então eu falo, ele vai jogar tantos litros por segundo, ou eu configuro a pressão com que ele vai jogar esse ar para dentro do paciente. Seja por fluxo ou por pressão, ambos geram pressão positiva. E isso tudo que eu falei, a gente representa graficamente aqui com esta imagem. Presta muita atenção, é a primeira vez que eu estou mostrando esse gráfico, mas vocês vão ver que ao longo de todo o curso de ventilação mecânica, ele vai aparecer inúmeras vezes. Então presta atenção agora e vamos entender cada parte desse gráfico para a gente não ter dúvida em nenhuma outra vez que ele aparecer. Essa primeira linha do gráfico aqui, ela representa o fluxo. A segunda representa o volume das vias aéreas de dentro dos pulmões. E a terceira representa a pressão das vias aéreas. Fluxo é a quantidade de ar que está entrando no pulmão. Aqui na primeira coluna, a gente está vendo na ventilação espontânea. Na segunda coluna, a gente vai ver na ventilação que é feito com o fluxo controlado, quando eu programo o fluxo no meu ventilador. E a terceira é feita por pressão controlada, quando eu programar a pressão do meu ventilador. Vamos entender primeiro o que acontece na minha ventilação espontânea. Como eu expliquei para vocês, a ventilação espontânea, a hora que o meu corpo quer respirar, ele vai sinalizar para o meu diafragma e para os meus músculos intercostais contraírem. Quando eles contraem, eles geram uma pressão negativa dentro do tórax. Olha aqui, ó. Aqui no gráfico de pressão da ventilação espontânea, a primeira coisa que acontece, a minha pressão fica negativa. Com a minha pressão negativa, entra o ar. Olha aqui, o fluxo começa a entrar. Então, eu tenho um gradiente de pressão das minhas vias aéreas com ar atmosférico, a minha pressão está negativa, o ar vai entrar por meio de um fluxo. A partir do momento que eu tenho um fluxo de ar para dentro dos pulmões, eu gero volume. Começa a entrar volume dentro dos meus pulmões. E é assim que essas curvas se relacionam. A segunda coluna, ela vai mostrar por fluxo controlado. Então, quando eu vou lá, falo para a minha máquina, gere um fluxo de ar para esse paciente. Quando eu mando a máquina gerar um fluxo de ar, ela vai gerar. Ó. Eu falei, gera, ela começou a aumentar o fluxo e o fluxo começou a entrar para dentro das vias aéreas do paciente. A partir do momento que está entrando um fluxo, o que acontece? Gera volume. Olha a curva de volume aqui subindo.
E se eu tenho volume lá dentro, se eu tenho ar lá dentro, o que acontece? Por consequência, a pressão aumenta. Então, eu vou ter pressão positiva nas minhas vias aéreas. É assim que acontece a inspiração no modo fluxo controlado. E por fim, quando eu estou controlando a pressão, o que eu faço? Eu vou falar para a máquina, comece a gerar uma pressão positiva dentro das vias aéreas. E olha aqui embaixo, a máquina gera uma pressão positiva dentro das minhas vias aéreas. Conforme ela gera pressão, automaticamente tem que entrar alguma coisa lá dentro. O que entra é ar, e por isso eu tenho um fluxo positivo. E se eu tenho pressão lá dentro, se eu tenho fluxo de ar entrando, eu vou gerar volume, que está representado aqui por esse gráfico. Então, é assim que esses parâmetros eles se relacionam em cada modo ventilatório. Próxima coisa que eu queria que vocês prestassem atenção. Olha só a expiração, que é depois dessa linha pontilhada aqui, tanto na ventilação espontânea, quanto no fluxo controlado, quanto na pressão controlada. A parte expiratória, ela é muito parecida entre eles. Por quê? Porque a ventilação, a parte expiratória da ventilação, ela é passiva em qualquer um dos modos. E é por isso que fica curvas tão parecidas em todos esses modos. Vocês entenderam esse gráfico? Se vocês entenderam, pausa, olha ele com calma, presta bastante atenção agora. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre os parâmetros de cada ventilação, a gente vai repetir um pouco sobre fluxo, volume, pressão, mas presta muita atenção nesse gráfico, ele aparece inúmeras vezes e ele é super importante para a gente entender ventilação mecânica. Bom, quando a gente fala de ventilação mecânica, quando a gente fala de ventilação com pressão positiva, a gente tem dois modos de ofertar isso para o paciente. A gente tem a ventilação não invasiva e a gente tem a ventilação invasiva. A ventilação não invasiva, qual que é a diferença dela? A interface entre o paciente e o ventilador, o que vai conectar os dois, é uma máscara. Essa máscara fica acoplada no rosto do paciente. Ela pode ser nasal, aquela máscara que pega só a região do nariz. Ela pode ser orofacial, então é uma máscara que vai pegar a parte aqui de baixo do rosto, ele pega nariz e boca e fica acoplada aqui com o paciente. Ou facial total, que vai pegar o rosto inteiro, vai acoplar inteirinho com o rosto do paciente. Qualquer uma delas tem a mesma função, elas têm eficácias variadas, alguns pacientes se adaptam melhor com uma ou com outra, mas o importante saber é que na ventilação não invasiva, a interface entre o paciente e a máquina é uma máscara. É isso que eu quero que vocês guardem. E a gente tem a ventilação invasiva. Qual que é a diferença? Na ventilação invasiva, a interface entre a máquina e o paciente vai ser um tubo endotraqueal ou nasotraqueal, mas é um tubo que fica dentro da traqueia com um cuff insuflado. É uma via aérea que a gente fala de via aérea definitiva. Essa é a interface entre o paciente e a máquina. É conectado por essa cânula, seja ela nasotraqueal ou orotraqueal ou uma cânula de tracostomia. O importante é ter uma cânula dentro da traqueia. Essa é a diferença entre as duas. E a ventilação não invasiva, ela é maravilhosa, né? Ela tem sido cada vez mais utilizada. E por que isso? Ela tem uma série de vantagens. A ventilação não invasiva, primeiro que a gente não precisa sedar o paciente. O paciente pode estar acordado e fazendo a ventilação não invasiva de forma intermitente. Ele consegue ficar acordado, ele consegue conversar, eventualmente, se não tiver contraindicação, ele pode comer. E aí a gente vai conseguir manejar esse paciente de uma forma mais fácil. Ela traz menos complicações do que a ventilação mecânica, então é um paciente que eu consigo reavaliar de forma mais fácil, consigo conversar com ele, consigo perguntar se ele sente melhora, não tem tanto risco de infecção como a ventilação invasiva, diminui o tempo de internação do paciente, diminui o tempo de permanência na UTI e, em última instância, acaba ainda até reduzir mortalidade. Infelizmente, nem todo mundo pode fazer ventilação não invasiva. Seria ótimo se pudesse, mas nem todo mundo pode. Tem algumas contraindicações a esse tipo de ventilação. Por exemplo, se um paciente está rebaixado, se ele não protege vias aéreas, se ele não consegue ter drive respiratório para fazer essa ventilação funcionar, a gente não pode usar não invasiva, então está contraindicado. Se o paciente está rebaixado demais a ponto de risco de broncoaspiração, também não tem como. Se ele estiver muito instável hemodinamicamente, não é um paciente que eu vou manejar com ventilação não invasiva, e se estiver vomitando na máscara, muito menos. A gente vai ter uma outra oportunidade de conversar sobre ventilação não invasiva. Vocês vão ter uma aula nesse curso, neste módulo, só sobre ventilação não invasiva, e aí a gente vai conseguir entrar bastante em detalhes sobre esse assunto. Mas eu queria que vocês soubessem que existem esses dois tipos de ventilação com pressão positiva, mas o foco da nossa aula aqui vai ser falar da ventilação
mecânica invasiva. É isso que a gente vai focar na aula de hoje, e aí vai ter outra aula do nosso módulo focada só para falar da não invasiva. Saibam que isso existe, saibam que ela tem grandes vantagens, que não é para todo mundo, mas vamos focar agora na ventilação invasiva, e eu quero que vocês entendam a partir de hoje tudo sobre esse assunto, que isso não seja mais um motivo de medo, que não seja mais um motivo de dúvida. Presta atenção nesses conceitos, eles vão ser essenciais para você saber tudo sobre isso. Então vamos lá, na ventilação invasiva, eu trouxe esse modelo aqui para a gente entender como que o ventilador funciona. Aqui é um esquema simplificado da ventilação mecânica. Esse aqui é o meu paciente, que está o nosso paciente. Aqui está a cânula endotraqueal, que eu falei para vocês, conectado na saída do respirador. Essa aqui no outro extremo é a máquina. Aqui está o ventilador mecânico. Aqui está o meu aparelho. O que conecta a máquina com o tubo endotraqueal é uma coisa que a gente chama de circuito respiratório, que é representado aqui por essas duas estruturas. Ela sempre tem duas estruturas. Uma que leva o ar para o paciente, então é onde vai ter o fluxo de ar para dentro dos pulmões, é onde acontece a inspiração, e o outro ramo que vai levar o ar que sai do paciente para o ventilador. Esse aqui que a gente chama de ramo expiratório. E aqui embaixo está representado o circuito todo do ventilador que conecta com um sensor na saída do tubo que vai levar todas as informações de volume, pressão, sensibilidade, uma série de coisas que a gente vai discutir daqui para frente. Mas lembra que sempre tem dois circuitos, um que leva o ar e o outro que o ar sai, o ramo inspiratório e o ramo expiratório. Aqui logo na saída do ramo inspiratório a gente tem uma válvula, que é a válvula do fluxo inspiratório. Ela abre durante a inspiração e ela fecha durante a expiração. E no ramo expiratório, eu tenho a válvula da exalação, que ela controla a velocidade que o ar sai e quanto de ar que sai. Essa parte aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Mas lembre-se bem, tem dois ramos, um que leva o ar para o paciente e um que leva o ar do paciente para o aparelho. Sempre esses dois ramos, inspiratório e expiratório. Sabendo disso, a gente vai falar sobre alguns parâmetros importantes na ventilação mecânica. A gente tem pressão, fluxo, volume, tempo, resistência e complacência. Esses são os parâmetros fundamentais que a gente precisa entender para conseguir falar sobre ventilação mecânica. A gente vai falar sobre cada um deles agora. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre pressão. Quando a gente está falando em pressão de vias aéreas, pressão da ventilação mecânica, a gente tem algumas pressões que a gente precisa conhecer. A primeira delas é a pressão de pico, a pressão de platô, pressão que a gente vai falar que é a Positive End Expiratory Pressure, que a gente chama mais comumente de PIP, é a pressão positiva do final da expiração. A gente tem a Driving Pressure e a gente tem Auto PIP e, por último, o Trigger. Todas essas variáveis, elas mexem com pressão. Tudo que a gente vai falar de pressão é alguma dessas que a gente vai estar citando. Vamos falar cada uma delas para você entender todas as pressões que podem acontecer aí dentro do sistema respiratório do paciente. A primeira delas que eu queria falar com vocês é a pressão de pico, que é a mais importante. A pressão de pico, aqui a gente tem um gráfico de pressão por tempo. Ela é a pressão mais alta que vai chegar às vias aéreas. Então, eu começo jogando um fluxo respiratório lá dentro, ou eu programo o meu ventilador para chegar numa pressão máxima. A pressão mais alta que permanecer nas vias aéreas é a pressão que a gente vai chamar de pico. Então, começa a pressão devagarzinho, eu começo a jogar ar lá dentro, começa a aumentar a pressão. Começa a aumentar a pressão até que ela chega num limite. Esse ponto mais alto de pressão é o que eu vou chamar de pressão de pico. Até chegar aqui na minha pressão de pico, eu estou durante a minha inspiração. Então, o ponto mais alto de pressão que eu vou ter na minha via aérea é o que eu vou chamar de pressão de pico. Eu posso ver esse gráfico da pressão por tempo de uma forma diferente, que é o que eu falo que é a pausa inspiratória. O que é a pausa inspiratória? Eu mostrei para vocês que o circuito tem uma válvula inspiratória e uma válvula expiratória. A pausa inspiratória acontece no final da inspiração. Então, a válvula inspiratória está aberta, entra todo o ar que tem que entrar para as vias aéreas do paciente. Em determinado momento, eu fecho a minha válvula inspiratória, não entra mais ar, mas eu mantenho a minha válvula expiratória fechada. Todo o circuito fica paralisado. Isso é a pausa inspiratória. Tem um monte de ar dentro do pulmão e está parado. Como que eu consigo fazer isso na vida? Como é que isso funciona? Presta atenção, eu vou respirar e seguro o ar.
Isso é uma pausa inspiratória e eu consigo reproduzir exatamente isso no meu ventilador também. Mas para que eu faço isso? Quando eu respiro e seguro o ar lá dentro, acontece uma acomodação dos alvéolos. Todo aquele ar que eu coloquei dentro do pulmão, ele se ajeita, então ele entra de uma vez e aí cada um arruma o seu cantinho. Existe essa acomodação do ar. E quando o ar se acomoda, quando cada um arranja o seu lugar, que é o momento que eu estou na minha pausa, a gente tem uma redução da pressão. Então acontece aí uma acomodação dos alvéolos, o ar se distribui melhor pelas vias respiratórias e aí a gente diminui um pouquinho a pressão, que é o que eu chamo de pressão de platô. É nesse ponto aqui, eu pausei a minha inspiração, todo o ar se acomodou e agora que eles estão acomodados, eles chegam nesse platô. É a pressão de acomodação das vias aéreas. É quando está todo mundo no seu lugar, aí sim eu posso expirar. Está todo mundo pausado e aí eu expiro. Isso aqui é muito importante para calcular a mecânica ventilatória. Fisiologicamente, a gente não faz isso. A nossa respiração é puxar e soltar. Não é puxar, segurar e depois soltar. A nossa respiração fisiológica, a gente puxa e solta. Na ventilação mecânica, normalmente a gente não deixa pausa de rotina. A gente faz a pausa quando a gente quer calcular alguns pontos de mecânica respiratória que a gente vai comentar até o final dessa aula. Mas pressão de pico é a pressão mais alta das vias aéreas e a pressão de platô é quando eu faço a minha pausa inspiratória e todo o ar se acomoda nas minhas vias aéreas. Aqui, ó, representado graficamente, é onde eu tenho a minha pressão de platô. E a PIP? O que é essa pressão aí no final da expiração? Quando eu solto todo o ar das minhas vias aéreas, quando eu expiro, nem todo o ar vai embora. O nosso pulmão não colaba completamente, fica um pouquinho de ar lá dentro. A pressão gerada por esse ar que fica lá dentro é o que a gente chama de PIP. É a nossa pressão do final da expiração. Por que a PIP existe? A PIP existe não só na ventilação mecânica, ela existe fisiologicamente também. É para não colabar os alvéolos. Se eu tirar todo o ar de dentro do meu pulmão, os alvéolos todos se colabam. E aí, não tem mais ar lá dentro, para conseguir colocar ar de novo vai ser muito mais difícil. Aí, lembrando da fisiologia básica, quem mantém os alvéolos abertos e quem vai, em última instância, ser responsável pela formação da PIP é o surfactante aí na superfície dos alvéolos, que impede o colabamento completo. A pressão gerada pelo ar que fica lá no pulmão quando eu expiro é o que eu vou chamar de PIP, representado graficamente aqui por essa imagem em vermelho. É a pressão que fica no finalzinho da respiração. Na ventilação mecânica, dependendo aí do quadro clínico do paciente, eu consigo colocar PIPs mais altas ou PIPs mais baixas. E quem vai controlar a saída do ar, quem vai controlar a PIP, é a válvula expiratória lá no nosso circuito que eu mostrei para vocês no comecinho. Aquela válvula que fica no circuito expiratório, é ela que fornece a PIP, é ela que impede que o ar saia e que mantém esse ar aprisionado dentro das vias aéreas para gerar essa pressão. Aí eu posso configurar que essa PIP seja mais alta, mais baixa, seja fisiológica, enfim, uma série de configurações que a gente vai ter oportunidade de conversar mais para frente. Outra pressão que eu falei para vocês que a gente tem é a driving pressure. O que é a driving pressure? E ela é super importante quando a gente está falando de mecânica ventilatória, principalmente quando a gente vai falar de ventilação protetora. A driving pressure, ela é a pressão de distensão dos alvéolos. Eu falei para vocês que os nossos alvéolos, eles ficam com um restinho de ar, então, quando eu expiro completamente, eu tenho alvéolos aqui, eles não se colabam completamente, eles ficam um pouquinho engurgitados, que é o ar que fica lá no restinho da minha expiração. Quando eu inspiro, ele vai até a pressão de pico e na pausa inspiratória ele se acomoda. Então, os meus alvéolos são desse tamanho, eles inspiram, se acomodam e depois voltam para a expiração. É esse o movimento que os meus alvéolos fazem. A driving pressure, ela vai medir a pressão de distensão dos meus alvéolos. Quanto que o meu alvéolo faz de movimento entre abrir e fechar. E para calcular a driving pressure, eu vou usar a minha pressão de platô. Eu faço a pressão de platô menos a PIP, e aí eu vou ter a minha driving pressure. Eu tenho a pressão que faz com que os meus alvéolos aumentem e diminuem. Quanto que é essa pressão? Quanto que eles se distendem? A gente calcula com isso a pressão de distensão alveolar. Esse é um dado super importante, você vai ouvir muito falar disso, principalmente na aula que a gente vai falar de ventilação mecânica protetora, é um dado fundamental. Então grave isso daqui, lembra bem, driving pressure é um dado importantíssimo. Eu falei para vocês também, citei lá no comecinho, que a gente tem uma coisa que a gente fala de auto-PIP. Auto-PIP é muito importante, é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está ventilando o paciente, quando a gente está falando de ventilação mecânica. O que é a auto-PIP? Vamos tentar entender junto.
Toda vez que eu coloco ar para dentro dos meus pulmões, eu coloco uma quantidade na inspiração e eu coloco para fora esse ar na minha expiração. Normalmente, o volume que eu coloco para dentro é o mesmo volume que eu coloco para fora. Então, eu inspiro, vamos supor, 500 ml de ar e jogo para fora 500 ml de ar depois que fez as trocas gasosas. Agora, em algumas determinadas situações, eu vou inspirar 500 ml de ar e vou jogar para fora 400. O que aconteceu com o 100? Ele ficou lá no pulmão. Tudo bem, ficou 100 ml a mais no pulmão. No meu próximo ciclo ventilatório, eu vou fazer a mesma coisa. Eu respiro 500 e exalo 400. Eu já tenho 200 ml a mais de pulmão represado dentro do meu pulmão. Com o tempo, conforme vai passando os ciclos respiratórios, cada vez mais eu vou represando ar dentro do meu pulmão por não conseguir expirar tudo que eu estou inspirando. E isso que vai ficando acumulado dentro do pulmão vai gerando uma pressão. E essa pressão é o que a gente chama de auto-PIP. Era uma pressão que eu não queria gerar, eu acabei gerando porque eu não consegui expirar tudo. Mas quando que isso acontece? Por exemplo, o que está representado aqui nesse gráfico. Eu inspiro uma determinada quantidade de ar, mas existe aqui um fator obstrutivo que não me permite expirar tudo que eu inspirei. Então, esse ar vai ficando represado, represado, represado e a cada ciclo aumentando um pouquinho a pressão. E aí o pulmão, se não for identificado isso a tempo, ele vai ficando um balão, ele vai insuflando, insuflando, insuflando e isso pode ser tão grave que causa até instabilidade hemodinâmica. Você pode aumentar tanto a pressão positiva dentro do seu pulmão que não tem retorno venoso e isso leva o paciente a evoluir com instabilidade hemodinâmica. A auto-PIP é uma coisa seríssima. Se a gente não identificar e se a gente não perceber, isso pode prejudicar muito o paciente. Prejudica a troca gasosa, prejudica a hemodinâmica. Você consegue ver que ele vai ficando com o tórax cada vez mais insuflado, pode ser muito sério. Medida salvadora para auto-PIP, quando ela chega em medidas extremas, assim, casos extremos. Eu não percebi a auto-PIP, ficou lá horas ventilando com a auto-PIP, foi aumentando muito, ele aumentou muito a pressão intratorácica, tá chocado. Nesse momento, você desconecta o ventilador do paciente, o pulmão murcha igual uma bexiga, faz de uma vez. E aí melhora a estabilidade hemodinâmica do paciente. Nunca deixe chegar nesse ponto, a gente não quer isso de forma nenhuma. Mas lembre-se da auto-PIP, a gente precisa identificar isso de forma precoce. E por fim, eu falei do trigger, que também é uma coisa que a gente vai relacionar com a pressão. O que é trigger? Em alguns modos ventilatórios, que eu até já comentei com você, a gente permite que o paciente sinalize para a máquina que ele quer respirar. Então, a gente espera o paciente sinalizar para o aparelho que ele quer respirar. Como é que o paciente faz isso? Bom, eu falei que na ventilação fisiológica, o paciente ele faz uma pressão negativa intratorácica e aí o ar entra. O que o paciente vai fazer é a mesma coisa. Ele vai fazer uma pressão negativa intratorácica, que é representada aqui nessa bolinha. Então, existe uma pressão negativa que foi feita pelo paciente, aí o aparelho vai sentir que existiu essa pressão negativa e aí sim ele vai deflagrar o ciclo respiratório e jogar ar para dentro do pulmão. Então, aqui que eu tenho o meu trigger, que é essa pressão negativa feita pelo paciente, identificada pelo aparelho, que vai disparar o ciclo ventilatório. O trigger é uma variável que eu controlo, é uma variável que eu vou ajustar no meu aparelho. E aí você pode deixar ele mais ou menos, aumentar ou diminuir essa sensibilidade. Mas normalmente é a pressão que o aparelho vai sentir. Isso é importante de vocês saberem também, principalmente quando a gente for falar de modos ventilatórios, o trigger vai ser uma variável que a gente vai ajustar. Bom, sabendo tudo de pressão, vamos passar para o nosso próximo conceito importante, que é o fluxo. Primeira coisa, o que é fluxo e quando ele acontece? O fluxo é o movimento do ar entre dois pontos diferentes. O fluxo de ar, ele acontece quando eu tenho dois pontos com pressões diferentes. Então, eu tenho um ponto de muita pressão e um ponto de pressão menor. Então, vamos supor, aqui tem uma pressão de 10 e aqui eu tenho uma pressão de 2. Se eu conectar esses dois pontos de pressão, vai acontecer um fluxo de ar. O fluxo de ar vai se deslocar para o ponto de menor pressão. Então, lembra, a natureza, ela tende ao equilíbrio. Se eu tenho um valor com maior pressão e um com menor pressão, eu vou deslocar o ar para tentar equilibrar as duas coisas. O fluxo, ele acontece quando tem dois pontos com pressão diferente. Esse é o primeiro conceito fundamental sobre fluxo. O fluxo, como ele avalia o deslocamento do ar, ele não deixa de ser uma medida de velocidade, que vai ser calculado em litros por segundo. Quantos litros de ar se deslocam por segundo?
E aí a gente consegue chegar nessa continha aqui. Se o fluxo é em litros por segundo, se eu ver quanto de fluxo por um tempo, eu chego no volume. Então, para eu calcular o volume, é fluxo vezes o tempo. Aí eu consigo saber quanto de ar entrou naquele determinado lugar, no caso aqui que a gente está falando, vai ser dentro do pulmão. Esse aqui é um gráfico de fluxo. Esse aqui é uma curva de fluxo super importante. Aqui, ó, eu tenho o fluxo zero, então nada de ar está entrando. De repente, eu abri a minha válvula inspiratória, começou a entrar ar para dentro dos pulmões. Eu determinei um determinado fluxo específico que vai começar a entrar. Vamos supor aí, vai entrar em 60 litros por segundo. Eu falei quanto que eu quero que entre de ar. Começa a entrar ar pela minha válvula inspiratória. Em determinado momento, acabou a minha inspiração. O que vai acontecer? Eu vou fechar a minha válvula inspiratória. E aí o fluxo vai parar de correr. Eu fechei a válvula inspiratória, acabou. Então aqui eu abri a minha válvula inspiratória, aqui eu fechei. Fechei o fluxo. Quando fechou o fluxo, tem um monte de ar dentro do pulmão. Aqui não tem mais fluxo nenhum, ele chega no ponto zero. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha válvula expiratória. E todo aquele ar que está dentro do pulmão, ele vai sair pela minha cânula traqueal, ele vai sair pelo meu ventilador. E aí ele vai fazer o caminho contrário que o primeiro fluxo fez. Então aqui entrou ar para o pulmão, a partir daqui vai sair de dentro do pulmão. E é por isso que esse gráfico vira negativo. Aqui ele entra o ar para o pulmão e aqui ele sai. Então um vai entrar e o outro vai sair. Graficamente, sentidos opostos, a gente representa como positivo e negativo. Então aqui entra e aqui sai. E uma coisa importante é que aqui, se eu pegar a área desse gráfico, que está representada por esse pedaço verde, eu vou ter o quanto de volume que entrou. Então, eu sei o fluxo, eu sei o tempo, e pegando a área do gráfico, eu vou saber quanto de volume que entrou para dentro do meu pulmão. Esse volume, ele tem que ser igual ao volume que saiu, que é nessa área do gráfico aqui. A parte expiratória, ela tem essa curvinha, né, porque é uma parte passiva, como a gente já conversou, mas o gráfico entre o 1 e o 2, ele tem que ser uma área igual para todo volume que entrar, ele sair também. Mas o que acontece se essas áreas não forem igual? O que acontece se, por exemplo, aqui o 1 for maior do que essa segunda área verde aqui embaixo? Eu vou ter represamento de ar dentro dos meus pulmões. Então, imagina se essa área aqui, ela é maior do que essa área aqui. O que acontece? Eu vou represar ar dentro dos meus pulmões. Isso graficamente quer dizer, eu não expirei todo o ar que eu inspirei. Vocês devem estar lembrando de alguma coisa, que a gente já falou sobre isso alguns minutos atrás. Quando eu não consigo expirar tudo o que eu inspirei, o que acontece? O que em última instância vai acontecer com o meu pulmão? Vai gerar alto PIP. E é isso que graficamente está representado aqui em cima, no gráfico de pressão. Paralelo ao gráfico de fluxo, quando eu não expiro tudo que eu inspiro, eu começo a formar alto PIP. Uma dica legal para vocês verem aqui, que é um jeito fácil da gente bater o olho e saber que não estou expirando tudo que eu estou inalando, é ver que a curva de fluxo não zera. Então, se essa curva de fluxo aqui não chegar nessa barrinha de zero, quer dizer que eu não estou conseguindo expirar tudo que eu inspirei. Então, é um jeito fácil da gente olhar graficamente se está tendo alto PIP ou não. Não zerou a curva de fluxo, quer dizer que ficou ar represado dentro dos pulmões e isso está gerando um alto PIP. Graficamente, é assim que tudo isso é representado. Então, a gente já falou um pouco sobre fluxo, a gente já falou sobre pressão, vamos falar agora sobre volume, para depois a gente conseguir juntar todas essas variáveis. Quando a gente fala de volume, a gente tem alguns volumes que são importantes da gente ressaltar. O volume corrente, volume minuto, volume residual e espaço morto. Esses são os volumes mais importantes, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico clássico de fisiologia respiratória. Todo livro de fisiologia respiratória traz esse gráfico. Ele é super importante, eu sei que nem todo mundo gosta dele, mas você vai passar a entender esse gráfico, você vai começar a gostar dele também. O primeiro volume importante que a gente tem nesse gráfico aqui é esse destacado em verde, que é o volume corrente. O volume corrente, ele representa quanto ar entra e sai a cada ciclo inspiratório normal. Então, conforme eu vou respirando, entra uma determinada quantidade de ar e sai a determinada quantidade de ar a cada ciclo respiratório. Se em determinado momento eu respirar profundamente, eu encher o meu ar de pulmão tudo que eu posso, eu vou ter esse pico aqui do gráfico, que é o volume que eu consigo inspirar total nos meus pulmões. Então, eu estou respirando normal e respiro de forma forçada. Eu vou chegar nesse pico aqui de volume. Da mesma forma, esse ponto mais baixo do gráfico. Então, eu estou respirando normal, em determinado momento eu vou expirar todo o ar dos meus pulmões. Então, eu assopro com força e aí eu vou ter esse volume expiratório forçado aqui que a gente fala.
Bom, esses são os volumes que estão aqui representados. O volume corrente normal fisiológico da pessoa, ele varia de 6 a 8 ml por quilo. É um cálculo que a gente vai fazer por peso. Mas é uma coisa que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Olha essa figura aqui, olha esta imagem. Essa imagem são duas imagens de ressonância, de um paciente mais magro e de um paciente mais obeso. O que eu queria que vocês reparassem nessas duas imagens é o tamanho do pulmão das duas pessoas. Vocês repararam que o paciente mais obeso, ele tem um tamanho de pulmão bem parecido com o paciente mais magro? O que quer dizer que o pulmão não aumenta de volume quando a pessoa engorda. Quando a pessoa é mais obesa, o pulmão tem exatamente o mesmo tamanho de uma pessoa mais magra da mesma altura. Tamanhos bem parecidos. Quando a gente está falando em ventilação mecânica, quando a gente está falando em volumes pulmonares, a gente não pode calcular o volume pelo peso real do paciente, porque isso não daria certo. Se eu calcular o volume com o peso real desse paciente aqui, vai dar muito maior do que esse daqui. E na prática, como vocês podem ver representado por essa imagem, os volumes têm tamanhos muito parecidos. E por isso que quando a gente fala em volume por peso, em contexto de ventilação mecânica, a gente está falando em peso ideal, que é calculado por meio dessas duas fórmulas aqui. Tem uma para os homens e tem uma para as mulheres. A gente calcula o peso ideal e aí, com base nisso, a gente vai calcular qual é o volume adequado para esse paciente. Vocês entenderam? Não pode calcular pelo volume real. Se você calcular pelo volume real, você vai dar um volume muito maior que esse paciente precisa e vai causar lesão pulmonar, lesões muito sérias. Então, fiquem muito atentos nisso daqui. Nunca se esqueçam que quando a gente fala em ventilação mecânica, peso é peso ideal. Certo. Próximo volume que a gente tem é o volume minuto. O volume minuto é quanto de volume passa no meu pulmão a cada minuto. Então, eu vou pegar o meu volume corrente de cada ciclo respiratório e multiplicar pela minha frequência respiratória. Com isso, eu vou ter o volume minuto. Volume minuto normal é de 5 a 10 litros por minuto. E esse dado, ele é muito importante para a determinação da PCO2. Para aqueles pacientes retentores, quando eu quiser lavar CO2, é isso daqui que vai mexer. Então, vocês já conseguem tirar muita coisa dessa fórmula. Quando eu quiser lavar CO2, as variáveis que eu preciso mexer é volume corrente e frequência respiratória. É por causa disso, é porque as duas interferem no volume minuto e é assim que a gente vai ver quanto de ar circula pelo pulmão daquele paciente a cada minuto. Quando a gente fala ciência respiratória hipercápnica, vocês vão ter aula de tudo isso, quando o PCO2 está muito alto, e aí é nisso que a gente vai mexer. Esses dados são super importantes, saber volume minuto e lembrar das duas variáveis que determinam o volume minuto são importantíssimas. E volume residual, que eu também citei para vocês, o que é o volume residual? É o volume que fica no pulmão quando a gente expira. Então, eu expirei o ar, forcei a minha expiração, mas ainda tem um pouquinho de ar dentro do pulmão. Lembra, eu falei isso para vocês mais de uma vez, o alvéolo não colaba totalmente, fica um pouco de ar represado lá dentro. Esse ar que fica represado lá dentro é o que eu chamo de volume residual, que vai gerar a nossa PIP. E a PIP fisiológica, falando em números, ela é calculada em 5 centímetros de água. Varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas sempre em torno de 5 é a nossa PIP fisiológica. A PIP é a pressão residual da expiração, que é o que vai ser aí equivalente ao volume residual. O próximo volume que eu queria citar para vocês é o espaço morto. Espaço morto é um conceito muito importante quando vocês estiverem diante de um paciente com insuficiência respiratória, retentor de CO2, isso daqui vai ser fundamental. Primeira coisa, o que é espaço morto? Espaço morto são áreas ventiladas, mas que não fazem trocas gasosas. Quem faz trocas gasosas no pulmão são os alvéolos. Essa parte aqui, se vocês forem ver, é circuito do ventilador, tubo, brônquios, nada disso tem alvéolos. Nada disso faz troca gasosa, mas eu tenho ar e eu tenho oxigênio passando por dentro desses lugares. Quando eu jogo volume para dentro do meu paciente, volume rico em oxigênio, ele ocupa todo esse circuito aqui, mas nenhuma parte desse circuito vai ser ventilado e vai fazer troca gasosa. Elas são ventiladas, mas não realizam trocas gasosas. Não tem troca de oxigênio por CO2 nesses lugares. Só dentro dos alvéolos, que vai ser aqui no pulmão realmente. Agora eu quero que você me acompanhe para entender por que espaço morto é tão importante. Presta atenção. Quando eu jogo ar para dentro do meu circuito, eu jogo um ar rico em oxigênio. Então aqui, ó, dentro do meu circuito todo vai ter oxigênio. Vem oxigênio aqui, 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 aqui. Nada disso vai fazer troca gasosa, mas o ar continua chegando até os pulmões, enche meus pulmões de oxigênio, mas ainda fica oxigênio preso aqui dentro. Tudo bem,
O pulmão está cheio de oxigênio, o espaço morto também está cheio de oxigênio, está todo mundo com oxigênio. Quando eu faço a expiração, o que acontece? O ar da expiração já fez trocas gasosas nos meus alvéolos. E aí, esse ar vai estar rico de CO2. Todo o ar expirado, ele vai passar de volta pelo mesmo caminho que ele chegou. Então, ele vai passar aqui por todo esse circuito em laranja. Esse circuito em laranja, depois da expiração, ele está cheio de ar rico em CO2. Todo o ar expirado passou por ele, nada murchou, ficou um pouquinho no caminho, então esse ar expirado está rico em CO2. Na próxima vez que eu for respirar, o ventilador vai levar ar rico em oxigênio. Mas olha só, quando o ventilador vai trazer de novo o ar rico em oxigênio, esse ar vai trazer arrastando para dentro dos pulmões todo esse ar do circuito que está rico em CO2. Então, na hora que chegar no pulmão, inevitavelmente, o ar que chega nos alvéolos, ele é uma mistura do ar rico em oxigênio mandado pelo circuito e do ar que estava represado na parte laranja, rico em CO2. Então, vai chegar uma mistura de ar rico em oxigênio e um pouquinho de CO2. Não é muito, mas um pouquinho chega de CO2 nos alvéolos. Na maioria das pessoas que não tem um distúrbio ventilatório importante, tudo bem, isso acontece. Isso acontece fisiologicamente também. A gente tem boca, a gente tem narinas, a gente tem brônquios, traqueia, que são o nosso espaço morto fisiológico. E normalmente não causa grandes prejuízos, tudo bem. Mas num paciente que é retentor de CO2, num paciente que eu não quero que fique com muito CO2, todo esse ar que vem sendo arrastado rico em CO2 que está indo para os meus alvéolos pode ser prejudicial. E é por isso que, em determinadas situações, eu preciso reduzir ao máximo o meu espaço morto. Fazendo o quê? Diminuindo esse circuito aqui, essa traqueia, eu tiro ela, conecto direto nessa pecinha do filtro, tento fazer medidas para reduzir cada vez mais o meu CO2, o meu espaço morto e o meu CO2 que vai estar represado nele. A gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho nas próximas aulas sobre insuficiência respiratória hipercapnia, como ventila esses pacientes, e esse conceito aqui, ele é fundamental, ele é super importante, é importante saber espaço morto, por que ele prejudica, o que ele é e o que acontece fisiologicamente. Isso daí é o que eu queria trazer para vocês da parte de volume. Vamos falar sobre a nossa próxima variável, que é a variável do tempo. Quando a gente fala em tempo, a gente fala em dois tempos principais, que é o tempo inspiratório, quanto tempo eu passo colocando ar para dentro dos meus pulmões, e o tempo expiratório, quanto tempo eu passo jogando ar para fora dos meus pulmões. Isso vai ser determinado pela frequência respiratória e pela relação que eu vou ter entre a inspiração e a expiração. Então, graficamente, isso daqui vai ser representado dessa forma. Isso daqui é uma curva de pressão. Aqui, a pressão do meu sistema respiratório, conforme vai entrando ar, ela vai aumentando até que chega no pico de pressão, como a gente já viu, e aí depois eu tenho a minha fase expiratória. Durante a minha inspiração, essa pressão ela vai subir. E o tempo que eu passo expirando vai ser o tempo expiratório, que é esse aqui destacado em vermelho. Vamos fazer um cálculo aqui só para vocês me acompanharem. 1 minuto tem 60 segundos. Vamos supor que o meu paciente tem uma frequência respiratória de 12 incursões por minuto. Se em 1 minuto eu faço 12 incursões, cada ciclo respiratório meu vai ser 60 segundos dividido por 12, que é quantas incursões eu vou fazer em 1 minuto. Então, cada ciclo respiratório meu vai ter 5 segundos. Se eu configuro o meu tempo inspiratório na máquina, ou se o meu fluxo com volume dá um tempo inspiratório de 2 segundos, eu vou ter 3 segundos para expirar tudo. E a minha relação inspiração-expiração vai ser 2:3. Então, o tempo inspiratório e o expiratório está um relacionado com o outro e ambos dependem da frequência respiratória imposta pelo ventilador. Em algumas determinadas situações, quando eu não consigo exalar tudo que eu preciso de ar, então, quando é aquela geração da auto-PIP, que eu respiro uma quantidade de ar, mas não consigo colocar tudo para fora na expiração, eu posso mexer nos tempos. Então, se eu não estou conseguindo colocar tudo para fora no meu ciclo respiratório, eu aumento um pouquinho o tempo expiratório ou diminuo um pouquinho a relação inspiração e expiração, e aí eu consigo jogar para fora todo o ar que eu preciso. Isso é importante nesse sentido. Agora, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre resistência e depois disso a gente vai falar sobre complacência, que são os nossos dois últimos conceitos super importantes para entender ventilação mecânica. Primeira coisa, resistência, ela é a força que se dá no sentido oposto ao movimento. Eu falei para vocês que o fluxo de ar é o movimento do ar por um determinado espaço durante um tempo.
Então, aqui eu tenho graficamente representado um tubo e nesses dois tubos eu tenho duas extremidades, uma com uma pressão 1 e outra com uma pressão 2. Essas pressões, elas são diferentes e sendo diferentes, a gente fala que tem um gradiente de pressão entre elas. Quando eu tenho gradiente de pressão, vai acontecer um fluxo, nesse caso, fluxo de ar. Então, vai se deslocar aqui do meu ponto de pressão 1 para o meu ponto de pressão 2. Toda a dificuldade que esse ar vai ter de passar, seja pelo atrito com esse tubo, seja com atrito com as minhas vias respiratórias, como no caso da ventilação, é o que eu vou chamar de resistência. E a gente vai calcular a resistência por meio dessa fórmula. A gente vai fazer a pressão de pico menos a pressão de pausa dividido pelo fluxo. E um valor normal de resistência esperado é de 4 a 8 centímetros de água por litro por segundo. A grande maioria dos ventiladores hoje em dia, os ventiladores modernos, a gente consegue ter essa medida automática. Conforme eu faço a minha pausa inspiratória, eu consigo ter automaticamente gerado pelo ventilador o meu cálculo da resistência. Mas é legal de você saber como que isso é calculado e entender o que é a resistência, no caso de um paciente ter uma resistência muito aumentada, para você conseguir manejar da melhor forma possível essa ventilação. E a complacência. O que é a complacência? Complacência, a definição, é a capacidade de alguma coisa mudar de forma quando uma força é aplicada. Então, a capacidade que o meu pulmão tem de se expandir quando eu coloco uma determinada força. Quando a gente vai falar em complacência, a gente está falando, em outras palavras, para ficar mais claro de entender, quanto que eu consigo colocar de ar dentro do meu pulmão com uma determinada pressão. Então, quanto que eu consigo expandir esse meu pulmão? Quanto de pressão está relacionado a isso para eu conseguir fazer a melhor expansão? E a complacência vai ser calculada dessa forma, por essa fórmula aqui. É o volume corrente, que é dado em ml, sobre a pressão de pausa menos a PIP. Um valor normal esperado de complacência é de 50 a 100 ml por centímetros de água. A mesma coisa que eu falei para vocês da resistência, a complacência ela também é calculada de uma forma automática pelos ventiladores mais modernos quando eu faço a minha pressão de platô, quando eu dou a minha pausa inspiratória. Mas é interessante saber o que é e como que ela acontece, como que ela é calculada, para você entender o que está acontecendo com o seu paciente. Muitas doenças pulmonares causam diminuição da complacência. Em muitas doenças, o pulmão fica duro, o pulmão tem dificuldade de expandir. E aí eu vou precisar de pressões mais altas para colocar o mesmo volume, ou fazer um volume mais baixo para não ter uma pressão tão alta. E isso vai entrar no nosso manejo ventilatório. Por isso que é interessante de você entender esses conceitos, por isso que é importante você saber o que eles significam. Muito bem, então você já sabe pressão, fluxo, volume, tempo, complacência e resistência. Mas aí, será que a minha ventilação está dando certo? Eu configurei tudo lá. Será que vai funcionar? Será que o que eu estou fazendo está certo? Como que eu faço para saber se o que eu estou fazendo é correto, é adequado ou não? A gente tem duas coisas importantes da gente avaliar, que é a oxigenação e a ventilação. Quando eu falo em oxigenação, eu estou falando de oxigênio. Então, o ventilador ele pode dar uma FiO2, que é a fração inspirada de oxigênio, que vai de 21%, que seria igual do ar ambiente, o ar que a gente respira tem 21% de oxigênio, até 100% de oxigênio. Eu posso dar oxigênio puro para esses pacientes. E eu vou ver isso no meu paciente por meio da pressão de O2, que é visto na gasometria arterial. Pressão de O2 ideal na gasometria arterial, quanto que seria bom para o meu paciente, a gente tem um cálculozinho pela idade, que é essa fórmula aqui que a gente pode ver. Então, eu posso ver se o meu paciente está atingindo a pressão de O2 ideal, conforme a oxigenação que eu estou dando ou não. Existe um outro conceito importante quando eu falo de oxigenação, que é a relação entre a pressão de oxigênio no sangue do meu paciente pela FiO2 ofertada pela máquina, ofertada pelo aparelho. A gente vai calcular como síndrome do desconforto respiratório agudo quando a gente tiver uma PO2 por uma FiO2 menor que 300. Esse caso é leve quando é de 200 a 300, é moderado de 100 a 200 e é grave menor do que 100. Isso é uma condição extremamente grave quando a gente chega nesse ponto de um paciente com uma dificuldade de oxigenação importante e é o que a gente tem visto muito no COVID. A gente vê relações PO-FiO2 muito baixas. A gente costuma chamar essa relação de PO2-FiO2 como PF, de uma forma simplificada. Você já deve ter ouvido falar disso no COVID, a gente fala muito e normalmente a gente tem visto casos muito graves e aí vocês vão aprender aí nas nossas próximas aulas como a gente faz para manejar e otimizar a melhora aí dessa relação.
O outro ponto que eu tenho que avaliar na minha ventilação mecânica é como que está a ventilação desse meu paciente. Quanto de ar que está passando pelos meus pulmões a cada momento, se ele está adequado ou não. E o parâmetro que a gente vai se guiar é pela pressão de CO2 no sangue do paciente, que também é visto na gasometria arterial. A gente vai ver a pressão de CO2 e lembre-se que CO2 muito altos, eles levam à acidose respiratória. E é por isso que é importante de eu ver o pH. Isso é muito importante quando a gente está falando de retenção crônica de CO2 ou quando a gente está falando de insuficiência respiratória hipercápnica. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, era isso que eu queria que vocês entendessem como o básico da ventilação mecânica, para que a gente possa, nas próximas aulas agora, falar um pouco sobre modos ventilatórios, sobre ajustes ventilatórios, uma série de coisas importantes para vocês. Essa aula a gente tinha o objetivo de trazer todos os conceitos fundamentais e que vocês entendessem bem eles para estarem preparados agora para entender tudo que a gente vai falar daqui para frente. Era isso, obrigada e até a próxima aula.